Bom dia a todos. Agradeço pelo convite, né, da Comissão de Infraestrutura, do senador Fernando Collor. Vamos fazer uma breve apresentação sobre a situação do setor de transporte ferroviário de cargas, que é regulado pela agência, especificamente na Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas, do qual eu sou atualmente superintendente. O que a gente vai buscar aqui apresentar de forma bastante resumida as principais atribuições da NTT em relação ao transporte ferroviário de cargas, o modelo de exploração de ferrovias, como ele foi concedido na década de 90, e já um objetivo do governo de implementar um novo modelo de exploração do serviço, um contexto do mercado brasileiro de transporte ferroviário de cargas atual e esse cenário já projetando para um novo modelo, de como é que se pensa no novo modelo nesse mercado ferroviário. Uma revisão do marco regulatório que ocorreu em 2011, que foi já uma primeira sinalização do que se pretende para o setor ferroviário de cargas dentro de uma revisão do marco regulatório, considerando os atuais contratos vigentes. O novo modelo que se pretende implantar com um programa de investimento em logística no modal ferroviário, e as principais obras atualmente em curso nas concessões vigentes. Do ponto de vista legal, a NTT tem entre as principais atribuições do setor de transporte ferroviário de cargas administrar os contratos de concessão e arrendamento, que foi o modelo que foi posto em curso a partir da desestatização na década de 90, final da década de 90, em que você tem um contrato de concessão, em alguns casos, na maior parte da rede, um contrato de arrendamento associado ao de concessão. É também atribuição da agência publicar editais e licitações para celebrar os novos contratos de concessão. Daí o Programa de Investimento em Logística e Ferrovias é atribuição da NTT conduzir esse processo. Obviamente é um trabalho conjunto, tanto a NTT, EPL, Ministério do Transporte e Valec. Um outro papel legal da NTT na parte de ferrovias é regular e coordenar a atuação dos concessionários e disciplinando e orientando fundamentalmente as operações de direito de passagem e tráfego mútuo e buscando também equilibrar os interesses e assegurar a neutralidade em relação à atuação dos concessionários, em relação aos usuários e outros entes envolvidos, como o próprio governo e as concessionárias. E, por último, uma atribuição que foi colocada recentemente pela Lei 12.743, regular os procedimentos e condições de cessão a terceiros de capacidade de tráfego disponível na infraestrutura ferroviária, explorada por concessionários, que é, na realidade, uma figura que foi criada por essa lei, que é um operador ferroviário independente, que é um novo agente no setor, que carece ainda nesse momento de regulamentação. Do ponto de vista de modelo de exploração de ferrovias, atualmente nós estamos vivendo um modelo chamado vertical, em que uma empresa ferroviária ela detém tanto a exploração da infraestrutura que lhe foi outorgada, quanto a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas. Então, a mesma empresa ela atua nas duas ações, manter a infraestrutura que lhe foi concedida e fazer o transporte. O que se pretende, no novo modelo que se está em curso, em estudos pelo governo e NTT, juntamente com as outras entidades que eu citei, EPL, Ministério, Valec, está se estudando o modelo chamado horizontal, que basicamente é um modelo que busca separar a gestão da infraestrutura por meio de um concessionário que vai cuidar somente da infraestrutura, ou seja, via permanente, os sistemas de licenciamento, dos operadores ferroviários, dos operadores. E esses operadores poderão ser aqueles criados pela lei que nós já citamos, a lei anterior, lá, 12.700, essa lei aqui, 12.743, e os atuais concessionários e, eventualmente, usuários de carga própria. Esses serão potenciais operadores que poderão circular nessa futura malha que será concedida nesse modelo horizontal. A diferença, basicamente, entre os dois modelos, no modelo vertical atual, há um menor custo de transporte, há um ganho de escala pelo fato de você ter uma empresa vertical, mas há uma característica natural desse modelo, que é um monopólio natural dos concessionários que detêm essas concessões.
E é um modelo que vem sendo adotado já na América do Norte, Austrália e concessões na década de 90 no Brasil. O que se pretende fazer nesse modelo horizontal, que é o que está sendo estudado pelo governo, ele surge essencialmente de outros setores, já foi adotado em outros setores, como de energia e telecomunicação, que é exatamente a separação das várias atividades dentro das indústrias. No caso da indústria de telecomunicação e energia, esse tipo de separação já ocorreu e ele tem se mostrado eficiente no sentido, principalmente, de ampliar a competitividade entre os diversos operadores, e é um modelo que vem sendo adotado na Europa. Então, essa, vamos dizer assim, é a grande mudança que está em curso no modelo vertical para o modelo horizontal. As atuais concessões, essas que estão no modelo vertical, elas hoje têm assim, uma característica bastante marcante. Primeiro, elas são basicamente voltadas para o mercado externo. Boa parte da produção do transporte ferroviário de cargas atualmente no Brasil, ele é voltado para o mercado exterior. Basicamente, exportação de commodities, seja minerais, seja produtos do agronegócio, grãos, basicamente. Essa forte concentração em produtos minerais e commodities faz com que a gente tenha apenas pouco mais de 1/3 da malha, algo em torno de 10 a 12 mil quilômetros, que estão efetivamente sendo utilizados no sentido de grandes volumes de carga, exatamente para fazer a exportação desses produtos que se concentram no mercado externo. Essa forte concentração leva a diversos trechos da malha terem um nível de ociosidade alta. E isso é que também chama a atenção atualmente do modal ferroviário no Brasil. Uma forte concentração em alguns trechos da malha, do ponto de vista de produção, e uma ociosidade numa outra parte da malha. Além disso, os dados que a gente vem apurando nos sistemas de acompanhamento da agência de fiscalização também apontam que há uma baixa conexão entre as diversas concessionárias, ou seja, há pouca interconexão entre as malhas ferroviárias, entre os diversos concessionários. Também é uma preocupação nossa, no sentido de que a gente deveria estimular mais o tráfego mútuo ou mesmo o direito de passagem, e essa baixa interconexão acaba levando a um baixo fluxo interno de transporte de cargas ou mesmo os fluxos externos, no sentido de ter essa interconexão entre elas. Isso aqui ilustra bem essa questão desse baixo uso do direito de passagem, do tráfego mútuo. Você vê que ele representa hoje algo em torno de 7%, talvez 8% do total que é transportado em termos de produção, o que denota que nós temos, na realidade, hoje uma distância média de transporte muito baixa no modal ferroviário no Brasil, quando você compara com outros sistemas ferroviários no mundo. E esse gráfico mostra exatamente isso. Pela baixa conexão que existe entre a malha ferroviária, a distância média de transporte no Brasil é algo em torno de 500 a 600 quilômetros na ferrovia, e em mercados ferroviários mais maduros, que têm um transporte ferroviário mais intenso, como é os Estados Unidos, as distâncias de transporte elas são na ordem de 1.500 a 2.000 quilômetros, o que é mais natural na ferrovia, exatamente por conta dessa baixa interconexão que existe entre as concessionárias. Então, o que se busca, basicamente, na revisão do marco regulatório das concessões vigentes, que foi feito através de uma revisão no ano de 2011. O que se buscou, basicamente, ali? Que foram alguns dispositivos criados, dispositivos regulatórios. Estimular a interoperabilidade dos sistemas através da interconexão entre as concessionárias, de forma que elas façam o direito de passagem de tráfego mútuo, ou seja, transitem entre concessionárias. Fomentar a competição dentro do setor, que seria permitir que uma concessionária pudesse entrar na malha de outra concessionária, foram alguns instrumentos criados com esse objetivo, e ampliar as possibilidades de financiamento. Permitir que, além dos concessionários que já fazem os investimentos na malha ferroviária, também tivesse a figura do usuário fazendo investimento no sistema, como já é também uma prática. Apenas se regulamentou essa prática. Então, para permitir atingir aqueles objetivos, a agência publicou em julho de 2011 essas 3 resoluções que foram um marco divisor em relação ao sistema atual, o sistema dos contratos atuais, com o objetivo de dar um melhor disciplinamento àquelas questões que foram colocadas. Então, foram feitas as regulamentações chamadas Regulamentação do Usuário de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, que, na realidade, é uma espécie de regulamento de defesa do usuário,
uma regulamentação mais específica agora do direito de passagem e tráfego mútuo, que é a 3695, e, por último, uma regulamentação das metas de produção, que é exatamente a resolução 3696, que é metas de produção por trecho e metas de segurança. Porque as atuais concessionárias, elas têm como instrumentos regulatórios para avaliação dos seus contratos de concessão, são as metas de produção e de segurança. Então, essas 3 resoluções, colocado um pouco mais em detalhe. A primeira, do direito do usuário, tem como objetivo a consolidação dos direitos do usuário do serviço de transporte ferroviários, os seus direitos e deveres, obviamente. Nessa resolução foi criada a definição de serviço exclusivo, são aqueles que seriam exclusivamente do concessionário ferroviário e que não poderia ser delegado a nenhum outro fazer, senão a própria concessionária. Esse serviço exclusivo limitou a atuação da concessionária no sentido de que os demais serviços poderá ser feito pelo usuário ou por um operador que não concessionário, limitou a esses serviços chamados exclusivos, o licenciamento, condução e abastecimento. Seriam os serviços que seriam de competência exclusiva do concessionário. Os demais serviços, como carga, descarga, abastecimento, operações em pátios, tudo isso ficaria podendo ser feito por demais usuários ou operadores, e não exclusivamente pela concessionária. E aí permitiu também a contratação pelo usuário do transporte. Ele pode, nesse modelo aqui, dessas resoluções, ele pode comprar equipamento, material rodante e circular na malha, mas a circulação se dará por meio do concessionário ferroviário, mas permitia a ele colocar um equipamento, um trem, à disposição do concessionário para que ele pudesse fazer o transporte, ou, eventualmente, contratar com OTM essa operação. Um outro disciplinamento também que foi regulamentado, já havia uma regulamentação anterior e foi disciplinado na Resolução 3695, é o disciplinamento do compartilhamento de infraestrutura para o direito de passagem e tráfego mútuo, para que permitisse uma melhor interconexão entre os concessionários. E aí, nessa resolução, surge o conceito de capacidade, que a capacidade é quantos pares de trens podem circular em cada trecho ferroviário, dita instalada, capacidade vinculada, que é aquela que é contratada pelo concessionário por meio dos seus contratos de transporte, e a capacidade ociosa. Por meio dessa resolução, foi possível, então, vislumbrar, dentro da malha ferroviária, qual efetivamente é a capacidade que está instalada hoje, qual aquela que é contratada por meio de metas que o concessionário estabelece com a agência, através de pactuação, e permitiu avaliar qual é a ociosidade da malha. Na ociosidade da malha, é que, eventualmente, o interessado, seja um operador de transporte ferroviário, seja um OTM, ele poderá entrar dentro da concessão, uma vez que o concessionário não se comprometeu com essa meta. Então, essa é uma novidade nessa resolução. A possibilidade de um terceiro, que não concessionário, já circular na malha ferroviária atual, das atuais concessões, na sua ociosidade. Um cuidado que teve em relação à abrangência do direito de passagem é com relação ao recebimento e entrega das cargas. Por meio dessa abrangência do direito de passagem, ficou de forma muito clara definida que é vedado a um operador ferroviário, uma concessionária, buscar uma carga na origem e destino dentro da malha de uma outra concessionária. Isso é vedado, porque isso aí estaria ferindo a exclusividade do contrato de concessão. Mas qualquer outra operação, buscar uma carga na origem de uma outra concessionária e entregar numa terceira concessionária, passando por ela ou não, isso é permitido. Ou na sua origem e destino em malhas diferentes. Então, isso garantirá, na nossa visão, uma maior interconexão entre as concessionárias. A percepção nossa, a partir disso aqui, é de que, em 2010, nós estávamos com o direito de passagem de tráfego mútuo em torno de 7%. Atualmente, esse número está em torno de 8% a 9%. Já temos uma pequena elevação, passado 1 ano e meio, 2, desse regulamento. E o último regulamento é a meta de produção por trecho. Ela surge principalmente por conta daquela concentração que nós temos de trechos, onde temos um volume de carga ferroviário intenso, em detrimento daqueles de baixa ocupação. Com a meta de produção por trecho, a gente permite avaliar de forma mais pontual os trechos, trecho a trecho, onde ocorre o transporte ferroviário. E a nossa ação regulatória, no sentido de pactuação das metas, permite
que a gente possa ter uma ação regulatória mais pontual, evitando que a concessionária se utilizasse apenas de uma meta global na própria concessão e viesse eventualmente desassistir algum trecho que tivesse potencial para transporte ferroviário de cargas. Então, com essa ação regulatória de metas de produção por trecho, passamos a ter um olhar mais efetivo sobre a malha como um todo, e não apenas uma visão mais global, mas assim uma visão no trecho a trecho da malha. Um outro aspecto importante dessa resolução que já foi colocada é a possibilidade da capacidade ociosa ser disponibilizada ao mercado na medida que ela não é utilizada pelo concessionário, porque ela não colocou isso na sua meta. E, por fim, as metas de segurança também são objeto de regulamentação nessa norma. Em função daquele cenário colocado lá atrás, em que você tem uma forte concentração do transporte ferroviário de cargas no sentido de um mercado externo, concentração em alguns segmentos da malha, um terço apenas, e uma necessidade de ampliar o sistema ferroviário, o governo lançou, em agosto de 2012, um programa chamado Programa de Investimento em Logística Ferrovias, em que se busca implantar um modelo chamado modelo horizontal, como expliquei anteriormente, em que se pretende implementar 11 mil quilômetros de novas linhas férreas, já integrado à atual malha ferroviária, em investimentos em torno de 100 bilhões de reais de investimentos nesse programa. Aqui está um financiamento público com essas condições, e são basicamente 12 trechos que se pretende implantar. Um trecho importante, já lançado, inclusive, tanto em tomada de subsídio quanto audiência pública, o trecho Belém a Sailândia, o trecho Uruaçu, Lucas do Rio Verde, o trecho Estrela do Oeste, Dourados, e, recentemente, já está em curso o trecho Maracaju, Blei, o trecho aqui de Mairinque até Rio Grande e Rio de Janeiro, Vitória, e outros trechos serão lançados oportunamente. É um programa que busca, fundamentalmente, integrar o Brasil, né, em termos de ferrovias, na bitola larga. É um programa de implantação das ferrovias em bitola larga, integrando os principais centros e buscando, entre outros aspectos, olhando inclusive pela configuração da Norte-Sul, criar um mercado interno de ferrovias. Não apenas um olhar para fora, mas também um mercado interno de ferrovias no transporte de cargas. É um modelo que tem entre as suas características principais uma outorga da União a um concessionário do direito de explorar a ferrovia do ponto de vista da sua via e não da prestação do serviço de transporte. Ele apenas explora a via férrea, ou seja, ele constrói uma via férrea e vai mantê-la por um período de 35 anos. Constrói em 5 e opera em 30 anos. Essa concessão, ela se dá através de uma outorga e a concessionária, ela constrói essa ferrovia e toda a capacidade que é gerada na construção dessa ferrovia, ela é adquirida, ela é comprada pela Valec. Então, a Valec compra a totalidade dessa capacidade, de forma a que essa compra se dá através de uma tarifa, chamada Tarifa de Capacidade Operacional, que é a compra na totalidade do que foi implantado de capacidade de ferrovia, é comprada pela Valec, e a Valec vende essa capacidade ao mercado. Na visão do governo, na medida que a Valec entra nesse processo, nesse modelo, ela visa fundamentalmente retirar o risco de demanda do concessionário, na medida que a sua principal atribuição é construir a ferrovia e mantê-la pelo prazo de 30 anos, e o risco de demanda fica mitigado, então, com a atuação da Valec. E a Valec passa, então, a vender ao mercado essa capacidade. E os usuários passam, então, a comprar essa capacidade diretamente da Valec, e o uso dessa capacidade... E a partir do momento que ele circula trens nessa malha, ele paga uma tarifa de utilização dessa malha ferroviária, que é chamada tarifa de fruição. Os principais marcos regulatórios de implantação do modelo horizontal, que são importantes serem regulamentados para que o setor, para que esse modelo se sustente, precisa da regulamentação do operador ferroviário independente, que foi colocado nessa lei, as regras de cessão de capacidade
também vão ter que ser regulamentadas, e os futuros contratos de concessão que vão ser estabelecidos entre o concessionário gestor de via com a União, né, nas suas obrigações, nos seus direitos e obrigações. Haverá uma convivência por um período, porque as concessões atuais ainda restam em torno de 14, 15 anos de vigência, haverá uma convivência de um modelo híbrido, de um modelo vertical e um modelo horizontal. Importante nesse modelo são as regras de segurança, porque, como nós estamos falando de um modelo de separação da gestão de via, da operação, segurança é um ponto muito importante. A questão da interoperabilidade é outro aspecto importante. Nós temos que garantir a continuidade entre os sistemas, sejam os atuais concessionários com os futuros concessionários que vão surgir, gestores de via. Então, tem que ter uma integração e uma interoperabilidade entre os diversos sistemas. O regulamento do operador ferroviário dependente é fundamental também nesse processo, e as regras de cessão de capacidade operacional também são importantes, o seu regramento e o seu disciplinamento. Ações de curto prazo, importante. A agência ela carece de ampliar o seu quadro de servidores para poder fazer frente a esses desafios. Capacitação dos seus servidores, contratação de consultoria será fundamental para o processo de atingimento desses objetivos da regulamentação desses diversos normativos, e as parcerias com os demais órgãos. Aqui, os principais eixos temáticos que estão envolvidos na agenda regulatória da agência, que está nessa resolução, que pode ser facilmente acessada no site da agência, e as principais obras que estão em curso hoje no sistema ferroviário brasileiro. A Malha Norte está praticamente concluído o trecho Altaraguaia-Rondonópolis, está numa fase já de pré-operacional. A Malha Sul, o que existe aqui é um programa de recuperação da malha, que é importante para reativar trechos que foram abandonados ou foram deixados em baixa condição de utilização. E aí houve uma forte atuação da agência no sentido de recuperação dessa malha através de diversas deliberações feitas no ano passado e nesse ano para a Malha Sul. A MRS tem um programa forte na região de São Paulo, principalmente por conta do compartilhamento que ela tem da malha com a CPTM e a concessionária de transporte da região, bem como a duplicação do trecho Santos-Perequê, que também está num processo de investimento. A Transnordestina já é um projeto que vem sendo conduzido dentro do governo e vem sendo implementado pela concessionária já desde 2006. A FCA tem um projeto lá em Belo Horizonte de retificação e duplicação de um trecho de Horto Florestal General Carneiro, também tirando um importante ponto de gargalo na malha ferroviária. A Vitória Minas tem esses investimentos em sua linha atualmente, e Carajás também está num processo de duplicação da sua malha ferroviária. Tá, ok. E aqui a indicação desses investimentos. Só para visualizar, né, a situação em cada um desses investimentos, conforme citado. Obrigado.